Bom, pessoal, nesse vídeo eu preciso falar um pouco sobre a eletronegatividade com vocês, tá? Bom, a gente já estudou, antes de estudar o ciclo de Born-Haber, nós vimos o que era a afinidade eletrônica, nós vimos o que era o potencial de ionização. Então, por exemplo, essas duas propriedades a gente fez relação com o raio atômico, né? No entanto, essas propriedades elas tinham a ver com o átomo isolado, é isso? Elas tinham a ver com o átomo livre, é isso? Por isso que eu sempre fazia a ressalva de que ele deveria estar isolado e gasoso, né? Para ele estar livre de qualquer outra interferência, né? Para que a gente medisse a energia para arrancar o elétron, para ele é, reter o elétron, digamos assim. Agora, a eletronegatividade, ela se difere, inclusive, da eletroafinidade, eletronegatividade, porque ela é exclusivamente para o átomo ligado, tá? O que é a eletronegatividade? É a capacidade que o átomo tem, a capacidade que ele tem, que o átomo tem, de puxar para si, o que o átomo possui, né? De puxar para si o par de elétrons na ligação, tá? O par de elétrons na ligação. No caso, a gente já pode até fazer um pequeno contraste entre a eletronegatividade e a afinidade eletrônica. Como eu falei para vocês, a afinidade eletrônica ela tem a ver com o átomo isolado. Se a gente for pela lógica do seguinte, que quanto menor o átomo, mais fácil ele segura o elétron, a gente chega numa incoerência, por exemplo, comparando o próprio flúor com o cloro. O flúor ele é um átomo do segundo período e o cloro está no terceiro período, né? Então o flúor está no primeiro desculpa, no segundo e o cloro no terceiro. Ambos são halogênios, ambos são família 7A e ambos têm a distribuição NS2NP5. Então, o que acontece? Quando você pensa na afinidade eletrônica do flúor, você imaginar o flúor é menor do que o cloro, a tendência é que o núcleo estando mais perto da camada de valência, que ele consiga segurar o elétron, né, de forma mais eficiente. Mas não é esse o caso. Por quê? Porque o flúor, como ele é menor do que o cloro, ele, apesar de ter uma tendência elevada de segurar o elétron, quando eu comparo ele com o cloro ele tem uma habilidade de acomodar melhor o elétron, porque o cloro ele é um pouco maior, ele já até no terceiro período ele já tem a terceira camada, que inclusive é uma camada, digamos assim, mais flexível do ponto de vista de densidade eletrônica, porque ela tem até orbitais d. Então, no caso do flúor, que é segundo período, a lógica de que o menor átomo tem a tendência de segurar melhor o elétron quando ele ganha, ela não se confirma aqui, de modo que a afinidade eletrônica do cloro, ela é maior do que a afinidade eletrônica do flúor. Não é muito maior, mas é maior, tá? Ou seja, quando o cloro recebe um elétron, ele libera uma energia ligeiramente maior, né, o cloro gasoso, ele recebe uma energia ligeiramente maior, desculpa, ele libera uma energia ligeiramente maior do que esse processo aqui para o flúor, né? O flúor gasoso recebendo um elétron. E a questão é o tamanho, que apesar do flúor ser pequeno e o núcleo dele poder ter uma boa interação com a camada de valência e reter esse elétron, mas em comparação ao cloro, ele não acomoda muito bem esse elétron. A gente tem que considerar também questões de repulsão de elétrons nas camadas, né? Porque toda a camada de valência está preenchida de elétrons. E no caso há uma repulsão também. Então, essa propriedade, isso tem a ver com o quê? Com o fato de você estar analisando átomos isolados. Está analisando átomos isolados. Quando você, então, se você tiver uma ligação flúor-cloro, aí você vai ter uma diferença. Por quê? Porque o flúor, como ele é menor do que o cloro, aí sim, já o átomo já ligado, aqui um par ligado, o que é que vai acontecer? O flúor, como ele é menor, o núcleo dele vai exercer uma maior influência nesse par de elétrons, de modo que se a gente fizer aqui um vetor que aponte no sentido em que os elétrons estão deslocados, a gente tem um vetor no sentido do flúor. Esse flúor, na ligação com o cloro, ele adquire uma densidade de carga negativa, enquanto o cloro adquire uma densidade de carga positiva, ou seja, os elétrons nessa ligação eles estão mais próximos do flúor do que do cloro. Se você comparar a ligação do flúor
com um metal, por exemplo, um metal alcalino, que tem uma forte tendência de perder o elétron, ou seja, esse aqui ele tem uma alta eletropositividade, enquanto o flúor tem uma alta eletronegatividade, né, que é essa habilidade de puxar o par de elétrons para si. O sódio ele tem uma alta eletropositividade, que é a tendência de perder o elétron na ligação química, de modo que essa ligação praticamente ela não existe. Por quê? Porque essa ruptura aqui, essa quebra, ela ocorre com o flúor puxando o par de elétrons completamente para ele, resultando que o sódio perca o seu elétron e o flúor ganhe o elétron do sódio. E aí a ligação que a gente vai ter aqui é uma ligação que é por interação de íons, que a gente chama de ligação iônica. No caso, um cátion sendo atraído por um ânion. Então, o que é que acontece, pessoal? Quando a gente fala de eletronegatividade, obrigatoriamente a gente está falando dessa competição, digamos assim, pelo par de elétrons, pelos elétrons que estão ligados. Não necessariamente um par, pode ser uma ligação dupla, então não necessariamente um par, mas você vai ter elétrons ligados, né, que vão estar compartilhados por átomos diferentes, ou de um mesmo elemento, ou de elementos diferentes, e no caso, vai haver uma competição. Obviamente, se você pegar a ligação na molécula de flúor, né, F2, essa ligação ela não tem a competição, ela não tem o deslocamento. Por quê? Porque os dois átomos têm a mesma eletronegatividade. Então, aqui no caso, eu nem escrevo uma densidade de carga parcial positiva aqui e uma negativa. Por quê? Porque na verdade o que ocorre é a retirada completa do elétron do sódio. Então você percebe que compartilhar elétron e não compartilhar, retirar totalmente, digamos assim, são extremos, né? Então quando a gente fala de ligação química, a gente fala de ligações covalentes e fala de ligações iônicas também, tá? Então olha só, como já vocês podem inferir aqui, se eu pegar, por exemplo, o segundo período da tabela, que é lítio, aí berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, o que vai acontecer? Como o raio diminui para cá, a eletronegatividade ela aumenta, né? Ela aumenta no período. Por quê? Porque o raio diminui, certo? Então o raio vai ficando cada vez menor. O flúor é o que tem o menor raio disso aqui. E se você pegar numa família, lítio, sódio, potássio e etc., como o raio vai aumentando, a eletronegatividade, na verdade, ela vai aumentar para cima, né? Caramba, ela vai aumentar para cima a eletronegatividade. Por quê? Porque nesse sentido para cima, o átomo diminui. Então, o comportamento geral é esse da eletronegatividade, é aumentar para a direita e aumentar para cima. Obviamente, comparando o flúor com o cloro, a eletronegatividade do flúor é maior do que a do cloro. Lembrando que o que eu falei aqui, que é maior, é a afinidade eletrônica do cloro em relação ao flúor, porque aqui no caso você tem uma propriedade de átomos isolados. Já a eletronegatividade, quando você tem átomos ligados, o que vai determinar mesmo, basicamente, é o tamanho, tá? E aí o flúor tem a maior eletronegatividade. Então, na tabela periódica, o flúor ele é o que tem a maior eletronegatividade, seguido do oxigênio e depois do nitrogênio, tá? Então, a eletronegatividade desses três aqui é tão alta que surge aquela interação famosa que a gente conhece, que é a ligação de hidrogênio, que é quando o hidrogênio está ligado a flúor, nitrogênio ou oxigênio. Se você fizer um desenho aqui das cargas parciais, essa aqui negativo, 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 aqui a do hidrogênio será positiva, positiva e positiva, você tem as maiores diferenças na tabela periódica dos elementos, as maiores diferenças que você pode ter nas moléculas, digamos assim. E por isso que surge uma interação forte. Mas o assunto de interação intermoleculares fica para uma outra ocasião, tá? Bom, como eu falei, essas diferenças de eletronegatividade ocasionam essas diferenças de carga, né? Uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva. Então, por exemplo, se você comparar aqui é, hidrogênio e flúor, hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, o que a gente vai ter? O hidrogênio e flúor vai ser a maior diferença, né? Se você pegar hidrogênio e nitrogênio, como a eletronegatividade do nitrogênio é menor do que a do flúor, essa diferença aqui, essa separação de carga vai ser menor, tá? Então, para ficar mais claro, vou pegar aqui um exemplo. Vamos supor, se você pegar a diferença de eletronegatividade entre o lítio e o carbono e entre o lítio e o oxigênio. Obviamente, a diferença fica maior entre o lítio e o oxigênio. Por quê? Porque a diferença de tamanho já é maior.
Então, numa ligação química, o oxigênio polariza muito mais os elétrons, puxa muito mais os elétrons do lítio do que o carbono, tá? Então, como eu comentei para vocês, é uma ideia de competição pelos elétrons numa ligação química. Mas, obviamente, o que pode dar pistas também se o elemento tem alta eletronegatividade? É se ele tem alto potencial de ionização e alta afinidade eletrônica. É por isso que alguns cientistas desenvolveram equações matemáticas que criam escalas de eletronegatividade. A mais famosa, você pode pesquisar aí no Google, na Wikipédia tem, e está correto o que está na Wikipédia, é a escala de Linus Pauling, tá? Escala de Linus Pauling. O que acontece? Essa escala de Linus Pauling, é Linus Pauling ou Linus Pauling? Não sei, procure no Google. A escala de Linus Pauling, ela leva em consideração eletronegatividade, ou desculpa, eletroafinidade, que é a mesma afinidade eletrônica, e potencial de ionização. E no cálculo, você tem algumas tabelas que já trazem os valorzinhos na próprio quadradinho da tabela. Você vai ver lá, por exemplo, a do flúor é 4, a do oxigênio é 3,5 e a do nitrogênio é 3. Você pode olhar lá nas tabelas que você vai encontrar isso aí. Então, esse assunto de eletronegatividade ele é muito importante quando você quer verificar essa questão de polarização de ligações e, obviamente, você vai fazer relação com interações intermoleculares, tá? Então, tem um pequeno teste para ser feito sobre a eletronegatividade que eu gostaria que vocês dessem uma olhada e enviassem para mim no Siga, tá? Estou mandando. Então esse vídeo aqui é bem curtinho mesmo, só para comentar sobre a eletronegatividade, tá? Um abraço.